Apocalipse, capítulo 8. O sétimo selo. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Ezequiel capítulo 45. A parte da terra separada para Deus. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa, haverá outra área de 12,5 km por 2,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Terra para o rei. Uma parte da terra de Israel será do rei. Partindo da área santa e dos terrenos da cidade, a parte do rei irá na direção oeste, até o mar Mediterrâneo, e a leste, até a divisa oriental. De leste a oeste, terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. Pesos e medidas. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar. Deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas, ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases. Do trigo que vocês escolherem, entreguem uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a um homer, ou a um coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que, assim, os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel. Em favor de toda a nação de Israel, o rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. A Páscoa. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro.
No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do 1º mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento. No 1º dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros e 7 carneiros sem defeito, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode, como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais e 3 litros de azeite. A festa das barracas. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Ezequiel capítulo 46. O rei e as festas. O Senhor Deus diz: o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado o rei deverá apresentar ao Senhor como sacrifícios que deverão ser completamente queimados um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão, como fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17,5 litros por touro ou carneiro. E junto com cada carneirinho, o adorador dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada, ou uma oferta de paz, o portão do leste que dá para o pátio de dentro será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que fez no sábado, e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. A oferta diária. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 kg de farinha e junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essa oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs para sempre. O rei e a terra. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos. Assim, ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. As cozinhas do templo. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar no lado oeste dos cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que em cada uma das áreas dos 4 cantos havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra e encostados nesses muros havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece.